Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais uma edição do podcast The Publisher, o meu podcast aqui na Top View, em parceria com a Rick Podcast, ambas empresas do Grupo Rick. E essa segunda temporada, se você já ouviu os outros podcasts, se não ouviu, eu deixo contar uma coisa. Ela é gravada inteiramente na Casa Cor, na edição 200? Não, né? 29ª edição. Coitada da Marina, se já fosse a edição 200. 29ª edição, e eu tenho um prazer de ter aqui me acompanhando no estúdio André Henning, criador desse espaço, arena multifuncional, onde nós estamos entrevistando praticamente todos os arquitetos e profissionais que estão aqui na Casa Cor, com ambientes na Casa Cor, né, André? Isso mesmo. Estamos fazendo uma maratona por aqui. E nós temos o prazer de entrevistar hoje ela, Viviane Busch. Olá, seja bem-vinda. tudo bem? Muito obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Você é arquiteta ou designer? Sou arquiteta. A gente sempre começa perguntando, independente se é arquiteto ou designer, por que a loucura de escolher arquitetura? É uma boa pergunta. Você sabe que eu sempre queria ser, na verdade, atriz. Mas como meu pai não gostava muito da ideia... Sabia que eu comecei a fazer bacharelado em direção teatral. Sério? Que legal. Eu fiz muito teatro na minha adolescência e tudo, mas não era uma profissão muito aceita, que eu fazia meus pais felizes, né? E eu saía com a minha mãe quando eu era criança e ela perguntava onde que eu queria ir. E eu falava, eu quero ver móveis. É tipo assim, toda criança quer ir numa loja de brinquedo e tal, e eu não, eu queria ver móveis. E eu lembro que na época não tinha muita loja assim ambientada, essas coisas, o que tinha era Tok-Tok na Comendador Araújo. E eu ficava lá vendo aqueles móveis, que na época eram aqueles tubulares, coloridos, essas coisas. E ficava apaixonada, adorava comprar e eu gostava de mudar a casa com 7, 8 anos de idade. E já foi despertando essa, principalmente para a área de interiores, né? Então começou bem cedo. Sabe que eu descobri, gravando esse podcast, que eu sou um arquiteto frustrado, né? Porque eu deveria ter feito arquitetura, porque eu passei em arquitetura na UP para fazer e não fiz. E todo mundo vem aqui, a grande maioria, e fala assim, eu descobri na infância. E eu tinha uma coisa, que eu tinha uma revista, e eu lembro até hoje da revista, porque a página era amarela, tinha um anúncio de uma cozinha, dessas Itatiaia, porque era a marca daquele momento. E tinha uma foto da cozinha e tudo mais, e eu lembro até hoje que eu todo dia olhava aquela revista. E você falando agora, e os outros estavam falando Despertou. Eu falei, Você sabe que a Viviane falou agora da Tok-Tok de lá e me trouxe uma memória também muito legal, que eu nunca tinha me lembrado. Eu amava também passear na Tok-Tok com a minha mãe. Era muito legal. Eu Era achava o que tinha, né, na época. Eu não lembrava dessa memória, mas você foi falando, eu fui lembrando assim também. Falei, cara, é verdade. E tinha ali perto também, na Comendador, a casa Sloper. Não sei se é da tua época, André, porque é um pouco mais antiga. Então, a gente ia que era louças, a Casa Glaser, tinha, né, objetos de decoração. Também, a Casa Glaser ainda tem no centro. Meu escritório era ali até o ano passado. E era o objeto, só que era um prédio, o prédio inteiro antigo era as lojas, né? Então tinha muita coisa, era bem legal. Viviane, são quantos anos de carreira já? Eu tô formada há 23 anos esse ano. Que legal. E o escritório, 22 anos esse ano E você também. sempre começou já com o seu escritório? Sim, já comecei com o meu formada. escritório. Eu fiz, na verdade, assim, eu posso atropelar um pouquinho, Pode, assim, né? pode, Contar. vontade. Eu me formei em arquitetura, aí depois eu usei, na verdade, como desculpa ir fazer uma pós no Rio, para eu ir lá fazer o curso de tablado, de teatro. Que legal. Você fez, então, Maria Clara Machado? Eu fiz um pouquinho, mas daí eu voltei para Curitiba, porque eu fui fazer pós em planejamento urbano e uso do solo. Nossa, e não tinha bem, nada a outro ver mundo. comigo. Porque lá a realidade é muito diferente de Curitiba, né? Lá eles estudavam muito a parte de favelas, esse planejamento, tudo. Eu falei, gente, eu gosto de coisa bonita, eu gosto de luxo, eu gosto de... Né? Essa é a área que o meu nicho, né? Daí eu voltei, daí eu fiz uma pós em arquitetura de interiores e nunca mais saí desse mundo, na verdade. Daí eu me achei. Na verdade, no Rio foi só uma desculpa. Foi. Queria passear um pouquinho. E nesses 23 anos, são quantos anos de Casa Cor? Nossa, você sabe que agora eu me perdi. Eu comecei em 2005 a fazer a minha primeira Casa Cor. E você lembra qual foi o teu primeiro ambiente? Lembro de todos. Foi um loft. Eu construí na primeira Casa Cor.
Eu fui completamente louca. Tem bastante arquiteto que na primeira é louco, né? Nossa, mas Chega assim, construindo. eu cheguei lá, os ambientes caríssimos, né? Eu fechei um ambiente, não tinha, tipo assim, não falei com o meu pai se me ajuda, tal, né? E eu tava recém-formada, assim, né? Poucos anos ali de escritório, não tinha condições. E eu fechei o ambiente com a Marina de construir. Aí eu falei, e agora? Aí eu fui atrás. Sim. Aí eu conversei na época com o Paulo César, da Todeschini. Ele pagou o ambiente para mim. E fui atrás, e daí com uma colega designer, a Suzana, ela conseguiu a construtora. A construtora faliu no meio da obra. Meu Deus. Daí a gente teve que terminar a obra, mas foi um sucesso. Eu sempre pergunto Ai, foi sobre muito os show. perrengues. E você já respondeu. Eu já Esse foi o teu respondeu. perrengue? Um dos. Mas foi um perrengue. Foi, assim, um suador, né? Porque realmente era um investimento muito alto. Mas a Casa Cor era um glamour, era um sonho. Desde quando eu fazia faculdade, né? Eu lembro que eu ia na Casa Cor, foi quando começou, né? A Casa Cor. Aquilo era um sonho, era um objeto de desejo para mim. Então, era uma meta. E é muito engraçado porque ontem eu acho que teve uma turma do Centro Europeu visitando os espaços, por aqui. uma visita acompanhada. E a Casa Cor continua isso, né? Brilha os quando olhos. Eles chegam aqui, eles falam, meu, que máximo, né? Eles estavam num ambiente X e tudo eles perguntavam, porque tudo é diferente, né? Porque, queira ou não, quando vocês criam ambientes pra cá, vocês imprimem isso, né? Muitas vezes o que você não consegue nem colocar nos ambientes dos clientes, porque muitos clientes, não quero uma coisa mais simples e tudo mais, aqui é o lugar. E daí, quando os estudantes chegam aqui, eles ficam impressionados com o trabalho de vocês. É um sonho. A gente perde a noção, né? Depois de fazer tantos anos, do que é na mente dos outros. Normaliza, assim, né? Isso, vira uma coisa normal, comum, assim, né? Fazer a Casa Cor. Mas eu lembro, assim, que sempre foi um sonho pra mim antes de fazer. Eu acho que a Casa Cor teve um período, até antes do Pedro Ariel, que ela começou a ficar mais o mesmo. Mas depois que a Casa Cor se revitalizou, no país inteiro, por exemplo, tava falando pro André ontem que eu gostaria de ir pra Casa Cor de Goiás, porque eu fico acompanhando as fotos. Eu não sou arquiteto, não sou decorador, mas eu amo esse Você esse tem mundo. uma veia, não adianta. Tenho. Eu acho que um Você dia tem, eu vou... Ele fugiu, mas caiu de Você novo. vai fazer alguma coisa na área, você tá muito voltado pra isso. E em São Paulo, então, meu Deus do céu, quando você entra, e Curitiba voltou também com tudo, assim. Você vê os ambientes, tem mais personalidade. Eu acho que também vocês, arquitetos, perderam medo e saíram, tipo, das coisas meio padrão, porque todo mundo fazia... Era tudo bege, Era né? tudo bege bege. cinza, até umas Casa Cor atrás. Eu lembro, até não há muito tempo, em 2019, a Casa Cor a gente chegou assim, tava com o projeto, quando você começa a ver tudo montado, só tinha ripado. Gente, eu lembro que o meu ambiente tinha ripado, inclusive. E eu olhei e falei, meu Deus, que vontade de tirar e fazer tudo de novo. Porque as pessoas foram visitar e tava tudo muito parecido. Parecia uma amostra de ripado. E eu achei legal que esse ano, eu achei em especial, a gente tem um ambiente muito diferente do outro, né? Tem cor, coisa que nunca teve aqui em Curitiba, assim. Eu achei que esse ano tá bem diferente. Você sabe que essa questão até é muito interessante, né? Até falando um pouco, eu aqui quando fui fazer, meu ambiente não era pra ser azul, a cor principal dele. Inicialmente ele era outra cor, e aí quando eu vi que o ambiente do lado começou a pintar antes de mim e a cor era muito semelhante, eu falei, cara, não pode ter dois ambientes um do lado do outro com a cor muito semelhante. E aí eu peguei, fui atrás da Coral e falei, tá, quais são as cores predominantes na casa pra gente ir pra uma cor diferente pra não causar essa mesmice pro visitante. Eles falaram, André, tem tantos terrosos, tantos nos tons mais verde, tantos assim, assim, assim. Eu falei, quantos tem azul? Eles falaram, nenhum. Eu falei, então o meu é azul. Legal, porque você quer se destacar no meio dos outros, né? Você não quer ser igual a todo mundo. E não por destaque como arquiteto só, mas pra mostrar a diversidade na casa. Com certeza. Né? Pro visitante ver outras coisas. E eu fiquei até com uma curiosidade que eu queria te perguntar, por você ter essa veia, então, teatral, artística e tudo mais, né? Por mais que não atue tanto na área. Como que funciona hoje? Você trouxe alguma coisa disso? Você imagina que você deva ver muita cenografia, você deve gostar muito disso por estar linkado. E para os teus projetos, você tenta trazer alguma coisa que seja um pouco desse mundo ainda?
Então, no residencial, é muito difícil a gente conseguir mais expressar, né? Assim Uhum. como você falou, que na Casa Cor a gente pode dar uma piradinha. E eu tive alguns clientes pontuais, assim, que eu pude me pirar, né? Nessa área. Mas essa parte cenográfica, muito louca, é muito difícil a gente conseguir expressar. Eu trabalho pouco com comercial, o nicho do escritório é o residencial, principalmente interiores. E então a gente fica mais limitado. Mas que nem o meu ambiente, esse ano é totalmente teatral, né? Se você for ver. É mesmo. E é super lindo. Eu vou entrar depois no seu ambiente, mas Claro. antes eu quero entender como funciona o teu processo. Como funciona o teu processo criativo? O cliente chega lá, você faz um briefing com ele, mas a partir do briefing, o que acontece? Você busca as referências ou não? Porque a gente conversou com diversos arquitetos e diversos processos aqui. E eu vou deixar isso e eu vou antes fazer uma outra pergunta. Você desenha na prancheta ou vai direto no computador? Ai, na mão. Na mão? Mas sabe que tá muito equilibrado? E a gente achava assim. Eu acho que os mais velhos, né? que Não. desenham. Não? Não, por isso que tá divertida a pergunta. Aham. É mesmo? Então, porque ontem, por exemplo, a gente tava conversando com uma arquiteta e ela pegou e falou: Não, E ela tem 21 anos, acho que, de profissão. Não. Eu desenho no computador, vou direto, tipo, no programa. Daí a menina que tem 6 anos de carreira, super legal. Dela, não, eu tenho que desenhar na prancheta. Eu falei, Não tem nada a ver com o tempo de profissão. Que legal. Isso que tá muito legal, por isso que essa conversa até tá sendo muito rica em descobrir esse lado dos Claro. arquitetos. qual era o outro ranking que a gente tava fazendo? Era esse. É o do perrengue. Do perrengue, mas não, tinha mais um que a gente perguntava pra pessoa. A gente vai lembrar. Mas me responda, como funciona o seu processo? Então, o briefing é um dos principais pontos que eu gosto de trabalhar. Eu sempre digo assim, por exemplo, vou fazer a casa. Qual a sensação que você quer ter quando você chega na tua casa? Isso, para mim, é o principal, assim, o sentimento que a pessoa quer ter e não assim, qual o estilo da sua casa? Porque, às vezes, o que a pessoa quer é uma mistura de estilos. A pessoa não sabe o que ela quer, né? Se você for fazer uma pergunta assim, mas ela sabe o que ela gosta, o que ela quer sentir, quais as necessidades, né? O dia a dia da pessoa. A gente, né, como profissional da área, entra muito na intimidade das pessoas, né? E esse comecinho aí do briefing, às vezes a pessoa fica um pouco mais retraída e tal, mas a gente vai, através de conversas mais descontraídas, entrando a fundo na vida da pessoa. Eu lembrei qual é. A gente tá fazendo uma enquete com os arquitetos aqui. Os médicos odeiam. Ah, sim. Que será? Você gosta de clientes que antes passa pelo Google e pelo Pinterest e chega com a sua pastinha de referências pra você? Na verdade, assim, até a referência é um norte. Mas chegar e falando assim, eu quero um quarto assim, aí isso realmente não tem como daí gostar, não dá, né? Daí não dá. Porque você está limitando a nossa criatividade, né? E eu acho, assim, que existem projetistas e existem designers e arquitetos. A gente quer uma liberdade de criação, é a parte gostosa, né? Do planejamento do projeto. É a parte que eu mais gosto, é essa, de inventar. Daí a pessoa chega engessada, é ruim. E qual o teu estilo? O que você gosta? Eu gosto de um contemporâneo aconchegante. Então, assim, eu não gosto de, por exemplo, um ambiente cheio de paredes brancas minimalista. Não é o meu estilo. Eu gosto de uma casa quentinha, aconchegante, que abrace a pessoa, né? Eu gosto disso. Eu gosto de preencher os espaços. Não gosto de excessos, não é o meu estilo. É um contemporâneo, mas assim, aconchegante. E a tua casa é assim também? A minha casa É. Eu ainda não terminei toda a casa, né? Você viu? Todo arquiteto não terminou Ai, sua gente, casa. mas sabe o que é o Olha, problema? Viviane, Você vai voltar hoje de novo, né? Eu vou relembrar todos os dias de gravação. Esse daqui é o arquiteto que não convida nem os amigos pra ir na casa dele, porque ele não colocou as tampinhas dos interruptores. Até Ai, meu agora. Deus. Então, Mas é que acontece o seguinte, a gente gosta de coisas, de lançamentos, de coisas boas. E pra gente colocar essas coisas boas não é tão fácil Sim. assim, né?
Afinal de contas, somos arquitetos e designers. Então, assim, a gente vai comprando, fazendo, né, com processo, né? E aos poucos, porque a gente quer fazer uma coisa legal. Então, assim, eu fiz alguns ambientes, já estão terminadinhos, mas ela é uma casa, que nem a minha sala, ela é toda clarinha, pro bege. Mas ela é aconchegante, ela tem cortinas, tapetes, assim, muita planta natural. Essas coisas, eu gosto de trazer muito a natureza para dentro dos ambientes. É um estilo também, assim, que você não vai ver ambiente meu com planta artificial, sem madeira. Eu gosto muito, eu acho que traz aconchego. Eu vou falar uma polêmica aqui. Eu até entendo, por exemplo, em ambientes comerciais, utilizar plantas artificiais. Eu tive uma experiência na empresa, nós fizemos um mega projeto, tinha um monte de planta, umas grades lá, umas treliças, e não funcionou, porque a gente não conseguia manter e foi morrendo e ficou feio, e aquela pra energia no comercial horrível. é complicado. Então eu autorizei e falei, não, vamos colocar tudo planta artificial, porque passa e pro vídeo funciona também e fica bonito. Sim. E a manutenção é muito, muito baixa. Só que dentro de casa eu tenho certo preconceito. Dentro de casa Eu também. não gosto. Eu não sei, eu acho que tem uma vibe meio cemitério. Se não sabe cuidar, pelo menos coloca um cacto, uma suculenta que é fácil, Isso, mas, né? que não precisa tanta que seja manutenção. natural. Tem os musgos também, de repente, numa parede. Eu acho que a gente tem outras alternativas. O meu limite ali é aquelas desidratadas, sabe? Que agora tem umas desidratadas. Isso, que é bem natural, né? Meu limite é esse. Pra fazer uma parede verde, alguma coisa que é mais complexo, né? E quem tá assistindo esse podcast sabe que eu julgo. Mas você sabe que eu falo no ambiente comercial sempre que eu acho que aonde o cliente toca tem que ser natural. Aonde ele chega muito próximo. Aonde o cliente não toca pode ser artificial. É o que eu falo para meus clientes sempre. Entendi. Você vai colocar em cima, por exemplo, de buffet, área de comida, é o artificial, porque a natural tem algumas que até soltam substâncias que não pode. Mas aonde o cliente tá do lado da mesa, tudo é muito desconfortável você tá comendo e ter uma plantinha meio sem vergonha ali, artificial. Então, eu falo pra ele, cuida. É melhor ter uma bonita, cuidar e tal. Mas eu tenho sempre essa situação. Mesma coisa eu falo com papel de parede. Aonde o cliente não toca, pode ser papel de parede imitando o material. Aonde o cliente consegue tocar e perceber, a gente coloca o material natural. É que fica mais humanizado, né? Exatamente. Se você pensar assim, a coisa natural. É igual num restaurante, como você falou. Gente, olha a sensação de você ir num restaurante e ter umas florzinhas que a pessoa colheu, que pôs ali no dia. É o A carinho. sensação é outra. Isso, você vê o cuidado. E na casa é a mesma coisa. É o carinho com a tua casa, é o cuidado. Isso faz bem pra você, cuidar da planta também. E isso tem muito a ver, né? O tema da casa cor esse ano é muito acertado, né? Tipo, casa e morada, porque quando você faz essa relação com o corpo, ontem a gente tava num bate-papo no evento da Top View discutindo isso, que o corpo é o reflexo da casa e a casa é o reflexo do corpo. Não adianta você cuidar de um e não cuidar do outro, e não adianta você ter uma casa maravilhosa, mas você trabalhar um monte e não conseguir usar dela, você está maltratando o seu corpo e não faz a utilização da casa de maneira alguma. E você consegue viver a sua casa, você com a sua família? É um lugar de destaque na sua vida? Nossa, gente, é engraçado até. Eu tinha construído... na verdade, assim, eu fui construir a minha casa e enquanto eu construía, eu fui para casa dos meus pais, que é aqui num condomínio, enquanto eu construía a minha, que também era num condomínio um pouquinho mais longe. Um pouquinho não, bem mais longe, mas enfim. Daí eu morei ali um ano enquanto construía e mudei um pouquinho antes da pandemia. Gente, daí a minha mãe resolveu vender a casa. Me deu uma coisa, eu vendi a minha casa que eu tinha acabado de construir, novinha, comprei a casa dela. Gente, eu me acho muito ali, eu sou muito feliz na minha casa, adoro cada cantinho, então tem muita coisa que eu quero fazer na minha casa. Ela não é o meu estilo, você vai ver a minha casa tem um estilo americano, mais clássico assim, e a minha casa que eu construí era toda moderna. Mas ela tem o emotivo, ela me acolhe, eu não sei, eu amo a minha casa. E claro, ela é bem mais perto, o terreno é maior, então... e realmente essa história de memórias. Mas eu adoro cuidar do jardim, ter plantas legais. Essa coisa, eu tenho uma ligação muito forte com energias, eu sinto a energia da pessoa, eu tenho muito esse lado espiritual mais desenvolvido, sabe?
E E tem eu isso sempre- na casa, né? Com Por Tem exemplo, certeza. muito, cara. Nossa, tem muito. Muito. Eu me separei, mas nós tínhamos um cachorro em comum, tá? Inclusive o meu parceiro, mas ele sempre latia para pessoas que chegavam em casa. Só que algumas pessoas, 2 pessoas só, em 6 anos, Ele não latiu. não, ele não parava de latir. Aham. Porque todos os outros, ele chegava, latia, você fazia carinho, pronto, parava, virava a melhor amiga, ele deitava Era no um seu oi colo. só no começo. Era um oi. Era o Uhum. tipo, ele tava lá, oi, o que você tá fazendo aqui? Como vai? Não sei o que lá. Mas 2 pessoas, e daí a gente depois ficava perguntando, e daí nesses 2 dias a gente teve que trancar o cachorro numa parte do apartamento e deixar, ele achava que tinha um quarto que era dele, né? Então, você vai ficar dormindo aí. E ele ficava chorando, até de madrugada. Daí um dia a gente resolveu abrir a porta e veio e ele não parava de latir. Então também tem isso, né? Com Aí eu certeza. falo que os animais sentem muito. Muito. Eu acho que sentem muita energia dos outros. Eu, quando minhas Animal cachorrinhas... planta, a É. planta morre às Aham. vezes, dependendo da tua visita. Então, eu falo, quando minha cachorrinha é meio assim com alguém, eu fico assim também. Uhum. Porque eu falo, não É, sei, eles não sabem sei, das sabe? coisas. Não, e eu tenho uma cisma que eu não posso ter nada bagunçado em casa. Então, por exemplo, isso é muito doido. Eu abro uma gaveta e eu jogo uma coisa lá. Daí eu fico com aquilo na cabeça. Não, eu tenho uma energia parada nesse negócio. E é verdade. E eu sou tão doido que na empresa eu chego para as pessoas e falo assim: nossa, ele tá sentado aqui do seu lado. Daí a pessoa, quem? Eu falei, o espírito, porque você deixou essa bagunça aqui, acumulou essa energia, ele veio aqui do seu lado. E daí eu vou organizando absolutamente tudo. Ah, eu sou também bem assim na empresa. É, mas não flui a Não energia. flui. Eu estudei cura prânica Aham. também, sabe? Eu sou. Nossa. Eu fiz estudo de. Eu fui pra Cuiabá. Aham. Eu sou meio pirada, tá, Aham. gente? Não, a gente Porque eu gosta vejo um do- negócio, Aham. assim, às vezes, que me interessa, que eu acho que tem a ver comigo. Eu virei pro meu marido e falei assim: eu vou pra Cuiabá amanhã. Fazer o quê? Aí fazer um curso de cura prânica. Ele, que é isso, né? Tipo, tá louca assim, né? E é muito legal, porque a gente estuda a energia das coisas, é a cura pela alma, é muito legal. E eu aplico isso até nos meus ambientes, sabe? Que doido. Isso é muito bacana. É muito show. Coisa. Vamos perguntar de perrengue, que eu tô curioso. Ela com mais de 20 Maria. anos de carreira. Me conta aí, qual que foi o seu maior perrengue na carreira? A Aquilo gente que você no fala... ranking dos perrengues do tem arquiteto. cada Meu um Deus aqui. do céu. Olha, eu já passei tanta coisa, gente, mas eu não. Esse da construtora falir é um perrengue. É, Foi esse um perrengue bem foi. grande. Aham. Eu lembro, no primeiro ano assim, do meu escritório e tal, bateu lá na porta um cliente que era do prédio. Porque, né, você abre o escritório e fala, agora vem um cliente, Aham. né? E eu bolei uma mesa suspensa era cabo de aço e tal. Nossa, o cliente ficou apaixonado, porque ele era um homem solteiro, assim, tal, descolado. E eu bolei um negócio super legal. Ai, gente, daí tinha um piso de madeira lindo embaixo, assim. Deu uns dias, ele me ligou. Viviane, você pode vir à minha casa? Falei, claro, posso. Aí cheguei lá, tinha caído toda, né, essa mesa Aham. suspensa e estragou todo o piso de madeira. Nossa. Então, assim, eu falei, não se preocupe, né, Aham. isso é comigo, tá? Daí, tive que pagar tudo, né, todo o piso, na verdade, né, lixar todo o Aham. piso, fazer uma outra mesa, né, óbvio que eu não quis mais saber dessa mesa. Então, assim, eu lembro que foi porque eu sempre tive essa coisa assim, se eu errei, eu vou arcar. Uhum. Não interessa se eu posso ou não. Uhum. Não é o cliente que vai, a não ser, claro. claro, quando seja um problema dele. E esse foi um aí que o prejuizinho foi bom. Ainda mais pra quem tá começando a carreira, né? Sim, imagina. E muitas vezes a questão do prejuízo, às vezes não foi você que errou. Foi a execução também que não foi bem Isso, feita. porque E até provar a quem ideia- faz quem é o a problema, gente já prefere foi. resolver, né? O que a gente quer resolver. Mas eu acho, assim, que... Eu não sei, mas eu aprendi tudo na prática. Eu vou dizer, assim, que na faculdade eu tive um semestre de arquitetura de interiores e o professor quase não ia. Então, assim, eu aprendi, eu fiz estágio muito em planejamento urbano, no IPUC, essas coisas assim, não estava muito dentro desse mercado para aprender. Então, eu quebrei muito a cabeça nesse começo. Mas o que eu aprendi, assim, também não tem faculdade que pague. Ah, com certeza. E eu quero entrar, mas antes eu preciso lembrar você. Você está escutando The Publisher, um podcast da Top View em parceria com a Rick Podcast, ambas empresas do Grupo Rick. E nós temos o prazer hoje de entrevistar a Viviane Bush.
E eu quero entrar exatamente agora no seu espaço Casa Cor, espaço família. Da onde surgiu a inspiração? Então, o espaço família, a ideia é que fosse um ambiente onde a família estivesse ali, que é aquela sala que abriga todo mundo, que cabe todo mundo, e integrada com a brinquedoteca, onde as crianças possam estar brincando, quem tem filhos pequenos, mas que eles estão visualizando o que eles estão fazendo. Porque não adianta, às vezes, você ter uma brinquedoteca na casa isolada e os filhos podem estar se quebrando, subindo nos armários e você não está vendo. Então, a ideia foi essa. Então, a gente tem ali a parte você entra, tem a parte da brinquedoteca, que é o espaço mais lúdico, onde as crianças podem brincar. E a minha ideia, assim, eu vou entrar um pouquinho no tema, agora no conceito do espaço, para explicar melhor. O corpo e a morada, para mim, assim, eu visualizei o corpo tomando a forma das coisas que existem na casa. Então, por exemplo, nós temos um balanço redondo onde você deita e o teu corpo molda com balanço. Nós temos a escalada onde a criança sobe e forma uma coisa só com a parede, sabe? A corda que a criança se envolve. Então, a minha ideia foi essa, a fusão entre o corpo e a morada. Essa que foi a ideia da criação. Então, ali a gente entra, tem todos esses elementos que a criança vai brincar. A própria poltroninha que nós temos ali, né? Super lúdica para a criança ler um livro, ela balança. Então, você vai... o objeto da casa está balançando e o teu corpo também. Então, a minha visão do tema foi essa. Muito legal. E dá pra ver que tudo que você falou do teu conceito, o teu estilo, tá aplicado no ambiente, né? O teu jeito de fazer, os materiais que você gosta. Você foi falando, eu fui relembrando o teu ambiente aqui e fui vendo que ele tá bem dentro do que você comentou, né? Até a teatralidade, né? Está presente. Até aquela obra de arte que tem é bem teatral, inclusive. Super. E ali, por exemplo, que nem eu procurei trazer muito elemento da natureza para a vivência da criança, né? Então, por exemplo, você vê a árvore, né, que é em marcenaria ali, que é a estante dos livrinhos em corte a laser formando uma árvore. Eu não quis simplesmente simbolizar a árvore, por isso eu pus as plantas naturais na estante, assim, caindo. Então, para a pessoa ver aquilo, lembrar uma árvore, mas ter o toque também da natureza, né? Ali, próprio ambiente instagramável ali do balanço, eu imaginei que pudesse ter a varanda de alguém, né? Algum lugar assim que vai e descansa e brinca. Aqui hoje está sendo mais uma parte para tirar foto e tal, mas que pudesse ser aplicado também na casa das pessoas. A casa hoje é instagramável? Os projetos, os eu clientes acho que querem? sim. A casa da pessoa? Os clientes querem isso? Olha, não sei. Não, porque minha casa é super instagramável. Eu recebo, Nunca como pensei eu faço nisso, muito projeto assim. comercial, a maioria dos meus clientes vem de comércio, eles daí pedem que tenha mais com canto. certeza. Daí tem mais Porque a esse divulgação, viés. né? Tem mais esse viés. A não ser a pessoa que faça alguns vídeos, alguma coisa, isso eu já tive, né? Então a gente bola, né, um fundo legal, uma coisa mais instagramável. Mas no geral, no dia a dia, assim, não tem muito esse pedido, não. Eu fico, quando eu vou organizar a casa, daí eu tenho muitos livros, muitas coisas, eu sempre arrumo, eu falo, nossa, isso aqui daria uma boa foto pro Instagram. Ai, que legal. E as pessoas, eu fico pensando, será que tem agora na parte residencial, as pessoas ficam imaginando isso? Porque eu vi agora uma influenciadora, Lele Bonier, ela construiu a casa dela, o apartamento, ele é todo instagramável, né? Mas, óbvio, ela é influenciadora, então qualquer canto ela consegue gerar um vídeo, é bonito. Ah, sim, daí precisa. Mas acho que a casa sendo bonita como um todo, né? Qualquer canto. Ontem eu fui fazer um vídeo na minha casa, passando um café, assim, na hora, e eu virei Não ao tinha contrário interruptor. pra ficar mais bonito o canto lá. Porque não tinha Não tinha interruptor, interruptor. atrás, né? Como é corpo e morada, eu acho que por isso que eu não tô indo pra academia, porque eu não tenho ainda os interruptores, então minha casa não tá boa, meu corpo também não. Ai, André, essa foi ótima. Até o final da gravação desse podcast, a gente vai conversar com a Eletrorastro, Lorenzetti, quais outras marcas tem de... Alguém patrocina os interruptores pro André. Pelo amor de Deus, mas tem que ser hoje, porque amanhã ele vai falar tudo de novo. Não, gente, não. Tem que hoje instalar isso. Qualquer momento que ele aparecer na TV, eu vou falar, este apresentador não possui estampinhas dos interruptores. Olha, André, vai aparecer esses interruptores, hein? Acho que você vai ganhar. Chegou o momento mais temido desse podcast. Ai, meu Deus. Ping-pong. Senhor. A gente deixa e você entra matando. É. Viagem inesquecível. Roma. Comida que você mais gosta? Tailandesa. Ah, Diferente. Eu gosto. Ó.
Artista favorito? Artista favorito. Madonna? Admiração, Sim, não sim, assim que... Sim. Mas eu acho que admiro muito. Qual o maior orgulho da tua carreira? Eu acho que é a carreira em si que eu construí. É o meu legado, assim, e ensinar as pessoas que trabalham comigo. Isso para mim também é um prazer. Quais arquitetos são referências para você? Ai, tem muitos, viu? Ai, deixa eu pensar. Eu gosto muito da Brunete Fracaroli, apesar de hoje ela não tá fazendo as coisas assim do jeito que eu gosto, mas eu gosto muito. Roberto Migoto. Eu gosto muito da arquitetura da... Nossa, me fugiu o nome. Você sabe que eu tô com a minha memória péssima. Daqui é um escritório que constrói muita casa. Jacobsen. Uhum. Amo. O Arthur Casas, com certeza. Não posso deixar de falar. E Jaime Lerner. E se tivesse um elemento da arquitetura que você fosse obrigado a usar para sempre em todos os seus projetos, qual seria? Madeira. Madeira? E se você pudesse voltar para um dia, reviver um dia, qual dia seria? Acho que o dia que eu consegui engravidar. Que eu vi que deu positivo. Que eu tentei muitos anos engravidar e não consegui. Quer fazer a sua A minha última? Quero. Viviane é... É isso que vocês estão vendo. Eu sou... Não sei fingir o que eu não sou. Não sei fingir o que eu não gosto. Eu acho que se fosse uma palavra seria sinceridade. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do The Publisher com Viviane Busch. Nós agradecemos a sua presença aqui. Obrigada a Foi vocês, muito foi legal. super bom. Adorei. Obrigado, Viviane. Adorei conversar com você um pouco mais. Obrigada. Até mais, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.